Glória a Deus por essa manhã, por nós poder estar aqui adorando o Senhor Jesus Cristo. Você é muito bem-vindo. Você está na casa do Pai. Amém? Domingo é dia de ir na casa do Pai. Mas saiba que todos os dias é bom estar na casa do Pai. Quando você pode visitar o seu Pai, que você ainda tem aqui na terra, né? Imagine o nosso Deus, o nosso Pai, né? Imagine você poder todos os dias tirar tempo para estar com o Pai, né? Pensa que coisa extraordinária, que algo extraordinário nós poder começar o nosso dia com louvor a Deus. E eu gostaria de nessa manhã nós estar falando um pouco sobre o poder da oração. Nós temos ouvido nesses últimos dias um alinhamento da palavra de Deus sobre nós orar. E o próprio Senhor diz que nós devemos orar sempre e nunca esmorecer. Quando Ele fala, e Ele conta aquela parábola ali em Lucas capítulo 18, daquela viúva que diz que ela ia sempre incomodar aquele juiz, que diz a Bíblia que ele era um juiz iníquo. O que é um homem iníquo? É uma pessoa que sabe que tem que fazer certo e faz errado. E ela ia naquele juiz que sabia que tinha que julgar a causa daquela senhora. Mas aquele juiz iníquo diz que ele não temia Deus e nem tão poucos homens, e ele não se importava. Mas quando Jesus fala que ela orava e ela ia continuamente na presença daquele juiz e dizia a ele: julga a minha causa contra o meu adversário. Até que aquele juiz que era iníquo, que não temia Deus, não se importava com os homens, com as pessoas, ele diz: de tanto que essa senhora me incomoda, tanto que ela me importuna, eu vou julgar a causa dela, para que ela não venha mais me incomodar. Então imagine nós, irmãos, como deveremos ser nós, como devemos também estar na casa do Pai, na presença do Pai, né? Continuamente, né? Nunca cessar, nunca parar de orar, nunca esmorecer, né? Então isso é um pouco do que eu gostaria de falar, mas nós temos visto nos últimos dias, né? A nossa pastora, né, ministrou sobre a importância da oração, né? Também a Andressa, nossa missionária, que ministrou poderosamente sobre uma vida de oração e como nós orar. E eu queria falar hoje em nome de quem que nós devemos orar, né? E abra aí a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, para nós meditar um pouco no que diz as palavras do Senhor Jesus. João capítulo 16, versículo 23, o Senhor Jesus estava dando as últimas instruções a respeito do Espírito Santo e da obra do Espírito Santo para a igreja, para os discípulos. E ele vai falando, e quando chega no versículo 23, ele diz: naquele dia, né, vocês não me pedirão, não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, que se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não me pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Note aqui que nós temos o verbo pedir. Então, poderíamos aqui pensar, né? Que será que Deus não sabe do que nós precisamos? Mateus 6, 8 diz que Deus, o nosso Pai, sabe das coisas antes que ainda nós venha falar, Ele já conhece. E por que então que nós precisamos pedir?
Por que que nós precisamos pedir em nome de Jesus? E eu acho interessante porque quando a gente vai pedir alguma coisa a alguém, a gente dá um entendimento que aquela pessoa pode nos ajudar, não é verdade? Se eu vou atrás de alguém pedir alguma coisa, também eu vou com fé que essa pessoa pode me dar. Eu não vou lá na casa do meu irmão pedir R$5.000 emprestado, crendo que ele não vai me emprestar. Eu vou certo que ele vai me emprestar. Eu vou lá pedir alguma coisa sabendo que essa pessoa tem, ela pode me emprestar. Então Deus, Ele quer que nós tenhamos esse relacionamento com Ele. O Pai, Ele quer que eu converse com Ele, que eu me aproxime dEle. A oração não é nada mais do que falar. Um bom orador é aquele que fala bem, não é verdade? E falar com Deus, é nós conversar com Ele. E falar com Deus também é nós falar com confiança. É falar com fé. É falar com intimidade também. Porque ninguém vai pedir alguma coisa para alguém que não conhece. Eu não conheço essa pessoa, então como é que eu vou pedir para ele alguma coisa pessoal, até íntima, se eu não conheço? Por isso que é necessário, a Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Deus tenham fé. E creiam, que já receberam. Então, eu gostaria de nessa manhã, que nós pudéssemos ter esse prazer de estar na presença do Pai. Porque quando eu tenho prazer de estar na presença de alguém, é porque eu gosto. E é tão bom quando a gente está com alguém que a gente gosta, né? Está com os nossos filhos, com a nossa família reunida, com os genros, com os amigos. É tão bom. A gente fica triste quando alguém que a gente ama e gosta fica ruim, que não está bem. Porque é parte do nosso relacionamento. Se imagine, meus irmãos, o pai saber que o filho não está bem. Saber que o filho está com necessidade. E saber que ele pode suprir a necessidade do filho. Porque um pai, ele faz de tudo para suprir a necessidade dos seus filhos. O pai, ele se esforça. Veja que o pai entregou o filho por nós. Então a oração é algo, queridos, de nós entender com quem nós estamos falando. E a quem nós estamos dirigindo as nossas petições, as nossas orações. E nos aproximar de Deus, conversar com Ele, ficar tempo com Ele, demonstra que nós gostamos de estar com Ele. Que nós temos prazer de estar com Ele. E às vezes a gente não quer criar essa unidade com o Pai. Mateus 18, 19, ele diz que, agora, projeta aqui para mim, faz favor, Mateus 18, 19, que nós precisamos pedir ao Pai, Ele diz, em verdade eu lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, olha só, de novo o verbo, vierem a pedir, e isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Então, criar essa unidade, essa parceria com o Pai, andar junto com o Pai, ter esse relacionamento com o nosso Pai, ter essa amizade com o Pai, requer que nós vivamos uma vida muito próxima do Pai, para que nós formemos essa parceria, e receber as respostas. Às vezes nós não recebemos respostas para as nossas orações. Nós acabamos não entendendo o resultado da obra de Jesus Cristo que o Pai fez. E João 1, 29,
Diz que Jesus foi o Cordeiro perfeito que se entregou por nós. Ele fez essa obra, né? E Efésios, eu quero abrir aqui em Efésios, capítulo 2, também nos fala dessa obra. Versículo 4, diz: mas Deus, que sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha a obra do Pai, né? E aí, nós tendo isso tudo à nossa disposição, ainda em Efésios capítulo 3, versículo 17, ele também diz: e assim, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Se nós estiver em amor, enraizados em amor, nada vai nos separar do amor de Deus. O próprio apóstolo Paulo fala isso em Romanos, no capítulo 8, do versículo 34 em diante, ou 31 em diante, eu não me lembro bem, mas ele fala que nenhuma das provações elas poderiam nos afastar do Senhor. E muitas vezes nós descuidamos e nos afastamos do Senhor. E às vezes não enfrentamos nem a morte, nem a espada, nem a perseguição, nem os poderes. Às vezes nós não enfrentamos, nós acabamos nos afastando do Senhor. Não temos o nosso tempo secreto, não temos o nosso tempo de intimidade. E esquecemos da obra perfeita que Deus fez através do Cordeiro perfeito, que é Jesus Cristo. É interessante que nós somos instigados a buscar em Jesus, a usar o nome de Jesus. No Novo Testamento há mais de 170 citações sobre isso. Para nós usar o poder do nome de Jesus. Para nós avançar em muitas coisas que às vezes nós não conseguimos. Muitas lutas, às vezes, elas se levantam contra mim, contra você, e eu e você não... Às vezes ficamos inertes, ficamos parados. E a proposta do Pai, é como diz o nosso texto base, que ele diz: até agora vocês não me pediram nada. Ele fala, em meu nome. Peçam, ele diz, e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Veja que o nome de Jesus, a obra dele na nossa vida é para que a nossa alegria seja completa. E não muitos dias atrás eu falei aqui, do descanso em Jesus, de nós viver, andar em Jesus. De nós entregar o nosso fardo para Jesus. Nós não carregar peso desnecessário. Muitas coisas que nós, às vezes, estamos carregando, nós podíamos tranquilamente entregar para Jesus. Ele mesmo diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, que o mais ele fará. E nós, às vezes, não entregamos o nosso caminho, não entregamos as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas provas, e por que não dizer as nossas tentações carnais, e vivemos uma vida longe desse relacionamento íntimo. E eu acho interessante, porque quando
nós acreditar no nome de Jesus e usar o nome de Jesus, nós vamos começar a viver uma vida totalmente diferenciada. E eu creio que o Pai, Ele anseia por esse momento nosso. Eu creio que o Pai, Ele anseia por você naquele lugar, ou eu e você naquele lugar onde nós podemos desfrutar da comunhão. Sabe que o mais difícil para mim hoje, e o que mais me maltrata é quando eu descuido o meu tempo de secreto, de intimidade. Eu acredito que isso seja o de todos nós, quando nós descuidamos o tempo de secreto. Porque o Senhor, Ele quer Ele quer ser o rei, como a nossa irmã ministrou ontem aqui, a irmã Milena. É pena que eu não pude estar aqui, mas ela estava falando que Ele quer ser o rei do nosso coração. O nosso Deus, meus irmãos, Ele quer ser o centro da nossa vida, né? Eu estava lendo um livro, nesses dias que eu li, e o que o autor estava falando, ele citou uma frase, agora não lembro de quem, que Deus, Ele quer ser o centro da nossa vida. Mas nós às vezes não queremos pôr Deus no centro da nossa vida, como Senhor. E por meio de Jesus Cristo, nós perdemos de ter os nossos benefícios, né? E há muitas condições também, às vezes, para nós ter isso. E sobre isso eu queria falar, né? As condições, né, para nós usar o nome de Jesus. A primeira condição que eu preciso ter é que a minha petição que eu vou fazer a Ele é que eu acredite. Primeira petição, primeira coisa para mim fazer petição a Jesus é que eu possa acreditar naquilo que eu estou pedindo. Primeira condição para mim usar o nome de Jesus, eu tenho que crer, vou orar pelo enfermo, eu tenho que crer que eu vou usar o nome de Jesus, porque Ele me garantiu. Ele diz, Ele diz, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Ele diz, peço e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Nós precisamos acreditar, né? E Tiago 4, versículo 2, ele diz o seguinte, ele diz, vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazer guerras. Nada têm, porque não pedem. Olha só. Nada tem, porque não pede. Então essa palavra, pedir, esse verbo, nós precisamos usar. Porque se nós não temos, diz Tiago, porque nós não pedimos, e na sequência ele fala, vocês pedem e não recebem porque vocês querem esbanjar os seus próprios deleites. Então, condições para nós pedir, nós precisamos estar enraizados na palavra, precisamos estar enraizados no nome de Jesus, porque senão aquilo que nós pedir não vai acontecer. O objetivo é que eu use o nome de Jesus. O objetivo é que eu viva uma vida de aliança, de parceria, né? Eu vou, mas eu sei que eu estou indo em nome de Jesus. Eu não estou indo só, né? A segunda condição para mim pedir é que eu consiga viver e receber isso, é que isso seja contínuo, que eu tenha uma vida continuamente na presença do Senhor. Em Mateus 7, o versículo 7, ele fala sobre isso. 7 e 8, ele diz, peçam e lhes será dado. Olha só, de novo, pedir. Busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês.
Pois todo o que pede, novamente, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate a porta será aberta. Essa continuidade de nós estar no lugar da oração, essa continuidade de nós viver uma vida de oração, é que vai levar a nós viver os resultados. Porque os resultados, às vezes você está pedindo, como Jesus cita essa parábola da viúva, e ela é um grande exemplo. Depois eu quero até ler esse texto. A importância da persistência da viúva, sabendo quem que era o juiz, sabendo que ela sabia quem que era o Deus dela. Nós temos que saber quem que é. Outra, nós temos que ter a base da palavra. Aqui, o Senhor Jesus, quando está dando o sermão do monte, aqui Ele está ensinando. Aí Ele diz, peçam e lhes será dado. Busquem, e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. Todo, não está falando, mas só a fulano, ou só o ciclano, ou só... Não, todo, Por isso Jesus diz, venham a mim todos vocês, Venham a mim todos vocês. É interessante nós ter essa convicção, que nós temos essa porta aberta para ir até Jesus, e usar o nome de Jesus. A terceira condição, também é muito parecida com essa segunda, a de permanecer, Que, veja que aqui a segunda é repetir continuamente os nossos pedidos, A primeira é acreditar nos nossos pedidos, e a terceira é permanecer em Cristo, permanecer na palavra de Cristo. E aí um versículo que eu cito muito, eu gostaria de citar, é João 15:7, que diz que se as minhas palavras se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, olha só, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Pedirão novamente, o que quiser, e lhes será feito. Mas só que é interessante, que aqui, Jesus põe um se, se as palavras de Deus permanecerem em nós, se nós permanecerem em Deus. Acho que o que mais aqui me chama a atenção, é a questão da obediência, de nós nos tornar obediente à palavra de Deus, porque nós já conhecemos as palavras de Deus, citamos de cabeça, citamos ela sem estar com a Bíblia aberta, mas eu preciso obedecer, sabe? 1 João, capítulo 3, versículo 24, pedir que você abra ali para mim, 1 de João, capítulo 3, e o versículo 24, ele fala sobre isso. Ele diz, quem guarda os seus mandamentos, olha só, está falando de obediência. Quem guarda os seus mandamentos e permanece em Deus, e Deus permanece nele, olha só, nisso ele diz, conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, essa questão da obediência, de guardar os mandamentos de Deus, de obedecer a palavra de Deus, é que vai gerar os resultados. Eu posso orar, eu posso fazer de tudo, mas se eu não obedecer o que Deus me pede, fica infrutífera a minha vida de oração. Se eu não permanecer obediente também, eu preciso permanecer, porque é uma das coisas que mais tem me chamado a atenção. E sexta-feira eu estava ali no culto das mulheres, lá no canto, que eu estava no estacionamento, e depois eu vim de cantinho ouvir a palavra. E foi tremenda a palavra que a nossa missionária ministrou, a Andressa, sobre as virtudes de uma mulher virtuosa,
como se comporta uma pessoa que teme a Deus. Uma pessoa que teme a Deus, amados, é tremendo isso. Eu fiquei maravilhado pensando, gente, se nós temer a Deus e guardar os seus mandamentos, obedecer às suas ordens, Deus permanece em nós, Deus nunca vai se afastar de nós. E Jesus diz, né? E ele diz aqui em João 14, 15. João 15, e no versículo 7, veja bem, que ele diz, se permanecerem em mim, e as minhas palavras, ele diz, permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. Uma pessoa que conhece a palavra, conhece os mandamentos, também não vai pedir qualquer coisa. Não vai pedir algo errado. Até porque o pai que ama o filho, ele dá de tudo. O pai dá de tudo para o filho. Mas o pai não vai dar uma espingarda para o filho de presente. O pai não vai dar um carro para o filho que ainda não tem carteira, uma moto. Então é interessante que nós saiba pedir. Às vezes nós estamos querendo coisas que Deus não quer nos dar. E não estamos acessando o que Deus quer nos dar. Por falta de obediência, por falta de comprometimento com a palavra do Senhor. Então é interessante que quando nós entendemos isso, nós entramos na quarta condição, que é orar segundo a vontade de Deus. Orar segundo a vontade de Deus. E Jesus fala em Mateus, né, sobre, ele diz, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Nós precisamos entender como Jesus estava nos dando um modelo de nós pedir. E 1 João, capítulo 2, versículo 15. 1 João, capítulo 15. Capítulo 1, capítulo 2, versículo 15. Olha o que ele diz. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne e os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas do mundo. Veja, e o versículo 17, ele diz, ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Então, obedecer a Deus, guardar os mandamentos de Deus, é a condição perfeita para nós acessar os benefícios das nossas orações. É interessante que nós orar segundo a vontade de Deus, né? Aqui também em 1 João 5, versículo 14, ele fala assim, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, né, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então veja que há um conjunto para nós acessar as coisas de Deus. E o quarto leva nós ao quinto, né, a quinta condição, que é a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
Então eu não posso chegar para orar, para falar com Deus, de qualquer maneira. Como nós estávamos cantando aqui, que tremendo o nosso louvor nessa manhã, nós entendendo a presença de quem nós estamos. Como foi aberta a nossa reunião, o que nós vamos trazer na presença do Rei? O que nós vamos oferecer para o Rei? Veja que Jesus, Ele é digno de tudo, como cantamos. Jesus, Ele foi lá no seu nascimento, visitado por reis, por magos que eram trazendo as melhores coisas para Ele. Nós às vezes chegamos diante de Deus sem fé. Chegamos diante dele e parece que estamos com um chapéu, parece um mendigo só pedindo. Isso é triste, sabe, queridos? Nós podemos pedir, sim, aqui estou falando sobre pedir, usar o nome de Jesus. Mas nós temos que entender a palavra, ao que ela nos leva, aonde ela quer nos levar. Ela quer mudar nós, o nosso coração. Por isso, queridos, eu estimulo muito nós viver uma vida santificada, perseverante, na oração, na leitura, no jejum da palavra. Jejuar por motivos que você deseja. Quando você está jejuando por alguma coisa, você está se abstendo de alguma coisa, você está dizendo para Deus: Deus, eu deixo isso que eu gosto, para ter o Senhor que eu amo mais. Eu entrego isso para receber aquilo que o Senhor... Não é que estou fazendo uma troca, mas eu estou me despindo de coisas que eu amo fazer, para eu ter a presença, para eu ter a comunhão, para eu poder andar com Ele. Como diz aqui, o versículo 15, 14, e ele diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedir alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos, o versículo 15, estou lendo 1 João 5,14, e o versículo 15 ele diz: e se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então veja bem, ele continua ainda dizendo: e se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecados que levam à morte, e por esses eu não digo que vocês devam pedir. Que ele diz: toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. Então veja que nós podemos, como igreja, nós podemos viver num lugar onde nós podemos também levar pessoas a mudar de vida. Quando eu vivo em obediência, eu posso orar pelo esse irmão que está vivendo uma vida difícil. Eu posso ajudar essa pessoa. Eu devo ajudar, porque essa é a obra que Deus fez no Filho, nos perdoando. Deus entregou o Filho, João 1,29, o Cordeiro perfeito para nos perdoar dos nossos pecados. E 1 João 1,7 diz: e o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Nós fomos limpos, nós fomos perdoados, somos purificados, mas nós podemos ajudar aqui, como João está dizendo, que se alguém vê o irmão cometer pecado, né, pedirá a Deus. É interessante, sabe, queridos? E como nós fizemos isso? Usando o poder do nome de Jesus. Interessante que essa quinta condição, ela vem voltada numa atitude de muita fé. E eu gosto muito, eu cito demais, Marcos capítulo 11,
Eu quero citar 2 versículos aqui de Marcos 11, vou citar o 22 e o 23 e o 24. Que Jesus começa dizendo, no versículo 22, ele diz: tenham fé em Deus, né? Ele diz: porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Veja que a fé, né, em Deus e no nome de Jesus, nós podemos mudar contextos, nós podemos mudar situações. Daniel mudou reinos na Babilônia quando estava cativo. José mudou a situação no Egito quando estava preso. E nós, eu e você, que estamos livres para chegar e adorar a Deus, às vezes nós precisamos até, queridos, de uma luta mesmo. Que Deus nos livre, que nem diz o pastor Leandro, né? Mas que nós possamos entender que nós podemos acessar coisas tremendas em Deus. E que nós podemos mudar contextos. E aí ele ainda continua, versículo 24, ele diz: por isso digo a vocês, ele diz, tudo o que pedirem, novamente essa palavra, em oração, creiam que já receberam, e assim será com vocês. É interessante que nós às vezes deixamos de acessar todos esses benefícios da oração, do poder do nome de Jesus, porque nós descuidamos esse momento de relacionamento, de humildade, ser humilde o suficiente de chegar na presença de Deus. Muitas vezes nós levantamos e fizemos tudo primeiro. Vamos trabalhar o dia todo e descuidamos do lugar secreto. Descuidamos de estar com o Pai. Descuidamos de colocar na presença de Deus, pedir a Deus que Ele nesse dia, Ele nos direcione, e que no nome de Jesus Ele use a nossa vida, que no nome de Jesus Ele nos leve a lugares que nesse dia nós possamos orar pelos enfermos, que no nome de Jesus nós possamos expulsar demônios, que nós possamos tomar posse dessas condições. E a sexta, e eu encerro aqui, vem também ligada à fé, que é os frutos, de uma pessoa de oração. Um homem e uma mulher de oração, eles começam a ter frutos. Aonde, pastor Elton? Primeiramente na nossa vida. Começamos a ter frutos da nossa vida de oração. E depois esses frutos, eles começam a acontecer na nossa casa. Nós começamos a ter mudanças na nossa casa, na nossa família toda começa a servir a Deus, porque eu estou obediente a uma promessa que diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, de Josué 24:15. E eu entendo isso e tomo posse no nome de Jesus. Eu entendo isso e começo a declarar no nome de Jesus. E eu vejo que Jesus pode fazer isso, e eu começo a ganhar minha casa, eu começo a ganhar meus vizinhos, eu começo a ganhar território. Foi assim que Daniel se levantou na Babilônia. Foi assim que os discípulos, quando se levantaram depois da vinda do Espírito Santo, eles avançaram com um avivamento em toda Jerusalém. E conta relatos que mais de a metade da população foi ganha pelos discípulos. Cidades inteiras foram evangelizadas. E Samaria, Judeia e os confins da terra foram alcançados por causa de uma vida que os discípulos obedeceram à ordem do Pai, dada por intermédio de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse em Lucas 24:49. Que não era para eles se afastar de Jerusalém, mas que era para eles esperarem a promessa. E uma das coisas, gente,
que nós recebemos a promessa é quando nós dependemos de um lugar em Deus. E quando nós nos colocamos no lugar e ali nós vivemos uma vida de permanência, nós vivemos uma vida de viver a vontade de Deus, de obediência da palavra de Deus, a partir dali nós vamos ver os resultados. Nós podemos orar pelas pessoas. Eu fico muito feliz que eu ouço meus discípulos contar de orações que eles fazem. Eu tenho o meu genro, meu discípulo, que eu estou seguidamente conversando com ele. Ele sempre me fala dos milagres que ele está orando pelas pessoas. E nós somos testemunhas de muitos. Por quê? Porque nós estamos obedientes ao mandamento, aos mandamentos de Deus. Mas o maior mandamento é nós ir por todo mundo e pregar o Evangelho. E declarar o nome de Jesus. Dizer que o nome de Jesus tem poder. Que o nome de Jesus nos libertou. É nós testemunhar, Jesus me libertou. Eu era isso e Jesus me alcançou. Eu tinha esse problema. Eu precisava de um milagre na minha vida e Jesus me curou. Nós temos testemunho da minha esposa. Da cura, do milagre do câncer, que ela foi curada. Que os médicos deram 3 meses para ela. Mas Jesus não disse. Ele diz que Ele levou sobre si. Aleluia. Jesus levou sobre si as nossas dores. Jesus levou sobre si os nossos pecados. Nós somos perdoados no nome de Jesus. Nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Nós somos reconciliados pelo Cordeiro de Deus.